Então, vamos estudar os fatos administrativos. Então, já está aqui na nossa anotação, é a 8ª parte, estudo de gestão do material de pessoal, tá? Os efeitos jurídicos decorrentes dos atos administrativos, efeitos jurídicos decorrentes dos atos administrativos típicos realizados pelos integrantes de uma OA resultam em fatos administrativos que podem ser descritos como a atividade material do órgão, ou seja, indicam tudo o que retrata uma alteração dinâmica na administração militar. Por exemplo, a compra de um material, a descarga de um material de emprego militar, a demissão de um militar, etc. Nem todo fato administrativo resulta de um ato administrativo. Nem todo fato administrativo resulta de um ato administrativo ou de um conjunto de atos administrativos. Há fatos administrativos que, embora também sejam voluntários, são consequências de condutas administrativas, isto é, de ações da administração não formalizadas por atos administrativos, como, por exemplo, uma alteração do local de determinado depósito, e há outros que resultam de situações de ordem natural, como os fenômenos da natureza. Podemos exemplificar citando uma tempestade que destelhou a reserva de material de determinada subunidade. Sempre que se fizer referência a um fato administrativo, deve-se ter a noção de que ocorreu um evento dinâmico da administração, causado por evento voluntário ou natural. Então, sempre que se fizer referência a um fato administrativo, deve-se ter a noção de que ocorreu um evento dinâmico da administração. Tá? Então, há fatos administrativos que, embora também sejam voluntários, são consequência de condutas administrativas, isto é, de ações da administração não formalizadas por atos administrativos, como, por exemplo, uma alteração do local de determinado depósito. Tá? Então, tem fatos administrativos que não decorrem de atos administrativos. Podem advir de conduta administrativa, caso de alteração de uma reserva, e aqueles involuntários. Por exemplo, destelhamento de determinada parte da unidade por uma ventania. Estes não decorrem de nenhum ato administrativo. Tá? Mas sempre que se fizer referência a um fato administrativo, deve-se ter noção de que ocorreu um evento dinâmico na administração, causado por evento voluntário ou natural. Agentes da administração: funções, atribuições e responsabilidade. Tá? Então agora nós vamos estudar os agentes da administração. Os agentes da administração são todos os agentes públicos, militares e civis, responsáveis por quaisquer procedimentos referentes à gestão dos bens pecuniariamente mensuráveis, pertencentes a uma OA. Todos os agentes da administração possuem atribuições específicas atinentes à administração de material,
conforme previsto no decreto número 98.820, de 24 de maio de 90, RAI, R3. Alguns integrantes da ZUAR, mesmo não ocupando os cargos ou funções diretamente ou indiretamente ligadas às atividades administrativas, poderão ter responsabilidades relacionadas à gestão do material. Agentes da administração. São agentes da administração direta ou indiretamente, responsáveis pela gestão do material e do patrimônio. Então, quais são? Primeiramente, agente diretor. Os outros, agente executor direto, que dentro da unidade é o fiscal administrativo, encarregado setor de contabilidade, encarregado setor de finanças, encarregado do setor de material, e o encarregado setor de aprovisionamento, tá? Então não é encarregado de material, é encarregado do setor de material. Então é fiscal administrativo, encarregado do setor de contabilidade ou contador. Quase nunca vi isso. Sempre é o encarregado do setor de finanças ou tesoureiro que é esse que desempenha essa função, né? Encarregado do setor de material, né? Que é o almoxarife, não é o encarregado de material da subunidade, que esse é detentor indireto, e o encarregado do setor de aprovisionamento. Esses aqui, basicamente, formam o estado maior especial da unidade. Agentes executores indiretos. Agentes executores indiretos. Quem são eles? O comandante de subunidade, o chefe de serviços, os oficiais em geral, o oficial de dia, o subtenente, o encarregado de depósitos, oficinas, ou de material. Esses são os executores indiretos. Qualquer pessoa física a que se tenha atribuído competência para exercer atividade administrativa de acordo com a legislação em vigor. Os agentes da administração, para que possam realizar suas funções, poderão ter auxiliares designados pelo agente diretor, conforme previsão do quadro de cargos previstos da UA, sendo considerados agentes executores indiretos. Cargo, funções, atribuições e responsabilidades. Cargos, funções, atribuições e responsabilidades.
O artigo 3º da Lei 8.112/90 definiu o cargo público como o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Em uma unidade administrativa existem vários cargos previstos em QCP, tais como comandante, subcomandante, fiscal administrativo, almoxarife, aprovisionador, entre outros. Cada cargo possui um rol de funções que podemos, nesse caso, denominar encargos ou atribuições. Todo cargo possui funções, e não existe um cargo sem encargos e responsabilidades. Entretanto, há funções que não têm vinculação a quaisquer cargos. Dentre os agentes executores de atividades administrativas, há, por exemplo, a de agente diretor, que é uma das funções previstas para o cargo de comandante do OM. Há a função de oficial de dia, que não está ligada especificamente a nenhum cargo. Nesse caso, essa função possui, no que tange à função administrativa, vários encargos e responsabilidades. Existe também, entre os agentes executores indiretos, a indicação de que todos os oficiais e subtenentes têm responsabilidades administrativas, sendo que estes não são cargos nem funções. O primeiro é gênero, cujas espécies são os vários postos previstos na legislação castrense. O segundo é uma praça. Por último, há ainda a previsão de que quaisquer pessoas físicas, além das descritas no rol do artigo 21 do RAI, podem receber competência para realizar atividades administrativas, sendo-lhes atribuídas responsabilidades. Conforme Carvalho Filho, 2006, página 514, a função pública é a atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de atribuição e correspondente às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos servidores prestados pelos serviços públicos. Atribuições dos agentes da administração. Atribuições dos agentes da administração. O comandante-chefe ou diretor de OM, quando está exercendo de uma maneira geral as atividades administrativas da UA, é denominado agente diretor, sendo que no exercício específico da administração patrimonial denomina-se ordenador de despesa. O comandante-chefe ou diretor de OM, quando está exercendo de uma maneira geral as atividades administrativas da UA, é denominado agente diretor, sendo que no exercício específico da administração patrimonial denomina-se ordenador de despesas. A função de agente diretor pode ser delegada integralmente ou parcialmente nas unidades comandadas ou chefiadas por oficial general. A função de agente diretor pode ser delegada integralmente ou parcialmente nas unidades comandadas ou chefiadas por oficial general, devendo a autoridade delegante fiscalizar o trabalho do agente delegatório, a fim de verificar se a função está sendo desempenhada conforme suas ordens e a legislação vigente. O agente diretor é o responsável por todos os atos e fatos administrativos da UA e desempenha suas funções através dos agentes executores diretos e indiretos, que o auxiliam na execução de todas as atividades administrativas da unidade. Entre os principais encargos previstos para o agente diretor no tocante à administração de material e patrimonial pode-se destacar: supervisão de todas as atividades administrativas da UA, assinatura dos documentos relacionados à sua atividade, conferência dos documentos elaborados pelos agentes da administração, fiscalização da escrituração patrimonial, verificação das passagens de funções a fim de manter a escrituração dos bens distribuídos em ordem e atualizada, publicação da situação patrimonial por ocasião da passagem de comando, chefia ou direção, verificação da exata situação patrimonial até 30 dias da assunção do comando, chefia ou direção e consequente publicação do apurado, determinação das compras, serviços e alienações, manutenção dos documentos comprobatórios dos atos e fatos administrativos arquivados conforme a previsão legal,
determinação dos ressarcimentos e sanções referentes aos prejuízos causados à Fazenda Nacional, instalação de sindicância, inquérito técnico e inquérito policial militar para apuração de responsabilidades dos gestores de material da OM, determinação do afastamento do cargo ou impedimento para o exercício da função dos responsáveis por prejuízos causados à Fazenda Nacional, remessa ao escalão superior de documentos relativos ao patrimônio da OM, remessa à Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, de vinculação do rol dos responsáveis pela administração da OM e imediatamente as substituições de OAD ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército e a ICEFEX. A função de OAD também pode ser delegada pelo comandante-chefe diretor de OM, em regra nas unidades comandadas, chefiadas ou dirigidas por oficial general, nas unidades possuidoras de base administrativa ou nas unidades não possuidoras de base administrativa quando justificadamente e devidamente autorizado pela Secretaria de Economia e Finanças, não puder desempenhar essa função devido à complexidade e particularidades da UA, observando-se em todos os casos a compatibilidade hierárquica entre os agentes da administração. Então, para terminar essa parte 8 aqui, nós estudamos então que os fatos administrativos são todos aqueles em decorrência que teve uma alteração na vida vegetativa da OM, e que nem todos os fatos administrativos são advindos de um ato administrativo. Tem fatos administrativos advindos de condutas administrativas e tem fatos administrativos involuntários, que podem ser advindos até de fenômenos da natureza. A gente estudou também os agentes da administração, os executores diretos, tem última forma. Então, os agentes da administração são divididos em agente diretor, agente executor direto e agentes executores indiretos. O agente diretor provavelmente é o comandante da OM, e quando ele está exercendo o cargo administrativo, mesmo sendo comandante da OM, ele vira o ordenador de despesas. Esse é o agente diretor. Os agentes executores diretos, que são formados pelo Estado-Maior Especial da unidade, que é o fiscal administrativo, o encarregado do setor de contabilidade, o contador, o encarregado do setor de finanças, o tesoureiro, o encarregado do setor de material, o almoxarife, e o encarregado do setor de aprovisionamento, o aprovisionador. E os agentes executores indiretos, que é o comandante de subunidade, o chefe de serviço, os oficiais em geral, o oficial de dia, o subtenente e os encarregados de depósito, oficinas ou de material. A gente estuda também os cargos, funções, atribuições e responsabilidades, e estudamos também as atribuições dos agentes da administração.